Fala, meus amigos, boa noite, como estão vocês? Que é Lucas Felipe do canal Luz Divina. Então, a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo aqui agora neste momento. Bom, antes de nós iniciarmos esse vídeo formidável e totalmente enriquecedor, eu quero pedir encarecidamente para cada um de vocês deixar aquele like e inscrever no nosso canal e comentar aí embaixo o que vocês acham desse vídeo. E como está a vida de vocês aí com Deus? Deus está cada dia mais presente na vida de vocês? Se você ama Jesus, comente aí embaixo nos comentários também se você ama Jesus e o quanto você ama Ele, para que Deus possa não só estar ouvindo, mas também possa estar vendo também o quanto você ama Ele. Vamos começar o nosso vídeo de hoje? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar basicamente dos 3 homens que nunca morreram na Bíblia. Bom, isso é uma coisa muito interessante, né? 3 homens que nunca morreram. Né? Se até Jesus morreu, assim, depois ressuscitou, vamos falar hoje desses 3 homens. Basicamente, existem 3 pessoas na Bíblia que não conheceram a morte como as pessoas normais. É como dizer que a única coisa certa na vida e é o seu fim, e muita gente acredita que a morte é o fim absoluto de todo ser humano. No entanto, na Bíblia existem 3 histórias de pessoas que evitaram a morte física por completo, ou a venceram. Então, vamos falar disso hoje. Bom, fique conosco até o final deste vídeo, que irei contar para vocês uma profecia que dá esperança a todos nós, né, de um dia ascender para o reino de Deus sem passar pela morte, assim como esses 3 homens então. Já deixa aquele like como pedi antes e inscreva no nosso canal para receber conteúdos valiosos como esse preparado. Então vamos lá. Enoque, o homem que é levado por Deus para o reino celestial. Todos os líderes da fé do passado eventualmente faleceram. Abraão, que morreu, foi enterrado de acordo com Gênesis 25, capítulo 25, versículos do 7 ao 15. Abraão viveu cerca de 175 anos, então deu seu último suspiro, e seus filhos Isaac e Ismael enterraram na caverna de uma aquela perto, lá no campo de Efraim. Filho de Zorar é o campo que Abraão havia comprado dos hititas, e foi lá que Abraão foi enterrado com Sara, a sua esposa. Isaac, o filho querido de Abraão, viveu mais 180 anos do que seu pai, ou seja, viveu 180 anos a mais que o pai dele, ou seja, 175 mais os 180, é isso? Exatamente, como eu falei ali, 175 mais os 180, ele viveu mais. Então, basicamente, ele morreu da mesma forma que Jacó. Noé, Gideão, Isaías e Paulo, todos morreram geralmente por causas naturais, com exceção de Paulo, que acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. A exceção é Enoque, que foi levado por Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus por 365 anos e depois se foi. Deus o levou. O livro de Hebreus explica ainda mais que a vida levou Enoque da vida sem experimentar a morte. E antes de ser retirado, ele foi louvado como um homem que agradou a Deus. A maioria das pessoas familiarizadas com a Bíblia dirão que outras pessoas chamadas Enoque, e uma delas era o filho de Caim, Gênesis 4:17, e outras 2 eram filhos de Midian e Ruben, respectivamente. Mas somente se Enoque, filho de Jared, é aquele que andou fielmente com Deus e não morreu até ser levado ao céu de fato. Enoque andou com Deus, significa que ele foi fiel a Deus ao longo da sua carreira na terra. Isso significa que Deus levou pessoalmente Enoque da terra para que ele nunca conhecesse a morte e nunca fosse enterrado como as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, um dos livros incluídos no Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses registros com fé. Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o levou, pois antes de ser levado ele era elogiado como um homem que agradava a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, sobre
o que sabemos sobre Enoque. Destacaremos apenas as coisas mais importantes relacionadas à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém. De acordo com a Bíblia, a pessoa que viveu mais tempo na história da humanidade, cerca de 969 anos. Enoque tinha 65 anos, quando Matusalém nasceu. Além dele, Enoque ainda possuía 2 filhos e filhas, cujos nomes não são citados na Bíblia. Ele viveu um total de 365 anos antes de deixar a Terra, ou, melhor dito, antes de ser levado por Deus. Elias, o homem que sobe ao céu em carro de fogo, ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da Terra é bastante espetacular. Assim que sua missão na Terra foi concluída, enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo para levá-lo em um redemoinho do céu, enquanto a partida de Enoque para o reino celestial foi um evento silencioso e modesto. A partida de Elias, observamos completamente o oposto. Ele foi levado divinamente por um transporte celestial, de maneira mais majestosa possível. O relato completo do evento pode ser encontrado em 2 Reis capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Deve ter sido uma experiência incrível, afinal de então, né? Eliseu, que teve o privilégio de presenciar a ascensão de Elias. Quem foi Elias? Foi um profeta bíblico importante que apareceu no reinado do rei Acabe, na Israel antiga. Ele foi conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas realizações notáveis. Aqui estão alguns de seus feitos mais importantes: cura da viúva e seu filho. Quando a viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer, que foi junto com seu filho, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que ela tinha em casa, permitindo que ela e seu filho sobrevivessem. Confrontando ali com os profetas de Baal, Elias desafiou 450 profetas de Baal. Desde antes daí, hein? Acenderam um fogo no altar que eles haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu, Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a superioridade de seu Deus. Viagem até o monte Horeb. Depois de seu confronto com os profetas de Baal, Elias viajou até o monte de Horeb, onde recebeu a revelação de Deus. Lá, Deus lhe deu a direção e forças para continuar a sua missão como profeta. A ascensão aos céus, no final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho, e isso é visto como um sinal de sua escolha divina e como uma afirmação de sua fé inabalável em Deus. Jesus, o homem que a morte não pôde segurar, ao contrário de Enoque e Elias, Jesus experimentou os efeitos físicos da morte. Ele foi brutalmente morto por crucificação e enterrado em um túmulo. Mas no terceiro dia ressuscitou. Agora Jesus está vivo na eternidade. Ele está vivo não porque experimentou a morte, mas porque, embora tenha experimentado, ele a venceu. Há uma diferença significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia eventualmente morreram novamente, mas tarde. Por outro lado, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais morrerá. A ressurreição de Jesus representa a vitória eterna sobre a morte. O autor dos Atos dos Apóstolos nos dá uma visão incrível da vitória de Jesus sobre a morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. Em Atos capítulo 2, versículo 24, outro texto fala de sua ascensão. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Em Atos capítulo 1, versículo 9, o que sabemos sobre Jesus no coração da Bíblia está Jesus. É por isso que sabemos muitas coisas
sobre ele, mas vamos destacar apenas o que está relacionado ao tema desse vídeo. E o que precisaremos entender para compartilhar o que vem a seguir: Jesus é a encarnação de Deus e ele é Deus na carne, Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Messias ungido, o Salvador do mundo. Enquanto está lá na terra, ele realizou incontáveis milagres. Ele morreu para resgatar uma humanidade do pecado e de Satanás. Foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ele ressurgiu e venceu a morte. Ascendeu ao céu. Jesus se tornará para o último ponto que leva a uma profecia de acordo com a Bíblia. O terceiro que nunca morreu não é somente Cristo, mas todos nós cristãos. Essa crença é apoiada pelo segundo retorno de Jesus. Ele retornará para a salvação daqueles que esperam por ele. O propósito da sua vinda é a salvação final de todos os seus filhos, de todas as idades, ou seja, a salvação para todos nós encontrarmos evidências disso nas profecias do primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos. Os que dormem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor e nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Afinal, duas pessoas na Bíblia não viram a morte física, nem morreram, nem foram enterradas, e apenas um homem passou pela morte, mas a venceu completamente. Morreu e foi enterrado, mas saiu do túmulo vivo, revestido de poder e glória, sem precedentes. Enoque não experimentou a morte física. Deus o levou diretamente da terra. Elias não morreu também na morte física. Deus usou um carro de fogo de redemoinho para levá-lo da terra. Jesus morreu, mas ressuscitou e desceu ao céu, e a Bíblia fala que há um outro grupo de pessoas que não provaram a morte neste mundo. São os crentes em Cristo, que estiverem vivos quando Jesus retornar à terra. Na segunda vinda, os sinais presentes na palavra de Deus nos mostram que esse processo já começou e que o momento do retorno de Jesus à terra está muito próximo e mais perto ainda do que nós pensamos, onde poderemos presenciar este momento glorioso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta aí o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos aí, e se você está afastado de Deus, seja por qual motivo for, se reaproxime. É tempo de reaproximar de Deus e de, sabe, Deus ele te ama e ele quer você próximo dele, e Deus ele quer você integralmente que está ouvindo esse vídeo, sabe? Deus te ama acima de tudo, acima de todos os pecados. Vá até ele, se arrependa dos seus pecados e se junte a ele, porque Jesus te ama profundamente e quer o melhor para sua vida.